As mulheres são 51,8% da população brasileira. No estado de São Paulo, o mais populoso do Brasil, elas também são maioria. Dos mais de 45 milhões de habitantes, 51,3% são mulheres. Entretanto, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o maior parlamento da América Latina, a representação feminina não reflete essa realidade. Que a gente tem esse diagnóstico da subrepresentação, mas a gente precisa pensar o que fazer em termos de mudanças institucionais para aumentar essa representação política das mulheres, que tem a ver não somente com uma questão de representação, mas de direitos políticos, né? De poder exercer os direitos políticos de forma igualitária com os homens. Nas últimas 10 legislaturas da Assembleia, o número de deputadas oscilou bastante. Em 1982, 2 deputadas foram eleitas. No mandato seguinte, o número subiu para 8. Em 1990, a representação oscilou mais uma vez quando o número voltou a cair com a eleição de apenas 4 deputadas. 4 anos depois, subiu para 11 e voltou a cair em 1998, com 9 representantes. Já nas 3 primeiras eleições dos anos 2000, a quantidade foi crescente e registrou 12, 13 e 14 eleitas, respectivamente. Mas em 2014, o número caiu mais uma vez, com apenas 11 mulheres no parlamento. Na última eleição, em 2018, a Alesp teve 21 cadeiras ocupadas por mulheres, o maior número até então. Atualmente, 19 deputadas exercem o mandato, ao lado de 75 deputados. Onde a mulher se coloca como parte integrante de um corpo político, ela tem sempre dificuldades. A mulher tem jornada tripla, ela trabalha em casa, ela trabalha fora de casa e, via de regra, ela cuida também dos filhos e dos idosos da família. Então, a grande parte dos afazeres ficam com as mulheres. Portanto, as mulheres têm dificuldade de ter acesso à política. O machismo instaurado, que já existe, é um campo extremamente machista, que sempre foi dominado por homens, né? Então, as mulheres sempre ficaram aquém ali. O machismo estrutural, que, como diz a frase, estrutura tudo que a gente conhece como sociedade, aparta a mulher de várias participações civis, né? Cívicas, civilizatórias. Em contrapartidas, as encarcera ao trabalho doméstico. Para além da dificuldade de se tornar uma parlamentar eleita, ao chegar nos espaços de poder, as mulheres enfrentam diversas situações de violência, diferente do que acontece com os homens. Eu estou falando, Campos. Eu só pedi uma parte para a senhora só. Tá. Educadamente. Tá bom, daqui a pouco. Assim, toda vez que estou falando, alguém tem que interromper, mas tudo bem, eu lhe dou uma palavra depois. Questão de ordem, presidente. A gente está num processo de cassação justamente por discurso de ordem, justamente por discurso de ódio. Deputada, está ocorrendo outro transfobia, crime, está ocorrendo aqui agora. O microfone da deputada. Pela cassação do artigo Para concluir. Muito obrigada. Graças a Deus, deputado Douglas. Comunicação e o senhor não interfira na minha palavra. Deputada, por favor. Eu peço por gentileza que Vossa Excelência não fique nervosa. É uma comunicação. Na história do Brasil, inúmeras mulheres que ousaram se colocar na política sofreram uma série de violências: física, psicológica, moral e sexual. A senhora é deputada democrática do PSOL. De nada. Dina, pra você é assim mesmo, viu? Vai se acostumando. Senhor? Não, senhor lá é autoridade, meu filho. Eu sou tão deputada aqui quanto você. Você acha que eu tenho medo de você? Por quê? Porque você é coronel, que você é polícia? Que você acha que você vai falar assim comigo? Eu sou uma mulher deputada eleita. Coloque-se no seu lugar. Vossa Excelência faz, sempre, várias vezes. Mas no momento que eu estiver ali, eu vou sempre colocar um cabresco
na sua boca, porque eu não vou permitir que Vossa Excelência perturbe a ordem dessa Assembleia. Não vai calar minha boca. Vou. Não Se eu tiver de presidente, eu vou todas as vezes. Por favor. Porque Vossa Excelência perturba a ordem, como está perturbando agora. Como perturba? Espere a sua hora. O microfone, deputada Espere o seu Mônica, até momento. terminar essa comunicação. A violência política de gênero pode ser considerada uma dessas barreiras que existem ainda hoje para uma maior representação política das mulheres, porque a gente vê, né, a repercussão que esses casos têm, o exemplo que você deu da Isa Pena, o caso da Marielle, que acho que é o mais emblemático, né, as violências que a ex-presidenta Dilma sofreu, principalmente durante o processo de impeachment e tudo mais. Aí a gente, enquanto mulher, vê essas coisas e pensa, eu vou me candidatar para me submeter a uma situação dessa de violência, eu não vou querer me envolver nisso, né? Em 2020, quando ainda estava no PSOL, a deputada Isa Pena foi vítima do primeiro caso de assédio sexual que resultou em punição na história da política brasileira. Em dezembro daquele ano, durante uma votação com transmissão ao vivo no plenário da casa, ela foi apalpada pelo deputado Fernando Cury. A deputada entrou com um processo no Conselho de Ética da Lesp, que resultou na primeira suspensão parlamentar na história da Casa Legislativa. O deputado ficou 6 meses afastado de suas funções. São violências, assim, que a tentativa é de te sufocar, né? É por isso que eu me blindo ao máximo e sou zero aberta para qualquer convívio com qualquer deputado. Seja ele de esquerda, seja ele de direita, tenho zero abertura. Porque sou literalmente traumatizada com a quantidade de violências que eu já passei. Sempre para os deputados de esquerda é colocado que algumas coisas são mais importantes do que você fazer as discussões ligadas à violência de gênero, por exemplo. Ah, você vai queimar teu companheiro? Mas teu companheiro é tão valioso para a luta. E no dia que eu fui aprovar o dossiê mulher, teve um deputado que perguntou para mim qual que era meu preço para passar a noite comigo. Né? Esse deputado, obviamente, eu não posso falar o nome dele porque eu não tenho, ao contrário do Fernando Cury, não teve um vídeo. Apesar desse caso ter ganho repercussão nacional, situações de violência cotidianas sequer vêm a conhecimento do público. Interromper, ignorar ou se apropriar da ideia de uma parlamentar também configura-se como violência política de gênero. Infelizmente, a Assembleia Legislativa não tem câmera por todo o plenário. É muito difícil a gente provar tudo isso que a gente denuncia cotidianamente aqui na Assembleia Legislativa. E como a gente não consegue provar, eles continuam fingindo que não acontece. Estar no plenário é muito mais difícil ainda. Microfone desligado quando a gente está fazendo intervenções lícitas, embasadas. Eu nunca ofendi um colega, eu tomo o maior cuidado por isso, porque eu sei que se eu deslizar, eu vou perder o mandato. Mas eu sou cotidianamente ofendida. Nós estamos na tribuna falando, poucos prestam atenção, né? Ficam nas conversas paralelas. Então, esse desrespeito que acontece com as mulheres aqui, ele é, claro, não é nem velado, nem se escondem isso, né? E nós temos que ter muito pulso para não desistir, para continuarmos firmes no propósito de estar aqui eleitas pelo povo. Outras deputadas enxergam a violência política de gênero de outra forma. Eu acho que é muita vitimização que a mulherada que está na política faz. Eu não sei, eu tenho outra cabeça. Não é fácil estar na política. Eu falo isso para homens e mulheres, hein? Não é fácil. Mas eu não acho que seja por eu ser mulher. Eu acho que é porque é um lugar difícil mesmo, entendeu? Eu me incomodo muito com o discurso. Toda vez que a gente vai para um fórum para debater mulheres na política, mulheres no mercado do trabalho, eu ouço muito assim, não, porque ninguém abre espaço pra gente, ninguém vai abrir espaço pra gente. Isso não existe. Né? As mulheres é que precisam abrir os seus espaços e tentar auxiliar outras mulheres. Talvez a gente precise, nós mulheres, a gente precise de um pouco mais de intensidade no que a gente faz para comprovar que estamos aqui por nossa capacidade, para comprovar que estamos aqui ocupando esse espaço por mérito, por reconhecimento, porque as pessoas querem que a gente esteja aqui, né? Porque já que estamos aqui pelo voto das pessoas. A representação feminina na política caminha,
mas a passos lentos. Algumas medidas ainda são necessárias para que a entrada das mulheres seja convidativa e a permanência nos espaços de poder e decisão seja assegurada. Políticas públicas precisam ser criadas para fomentar a luta pela paridade de gênero na política. Os casos de assédio e violência precisam ser duramente punidos para que o ambiente político se torne minimamente possível para todas as mulheres, respeitando a sua pluralidade. Mas as cotas para as mulheres dentro dos partidos políticos, pensar em políticas públicas que promovam uma melhor distribuição do trabalho doméstico ou do trabalho de cuidado, né, com crianças. Então, por exemplo, a demanda histórica dos movimentos feministas por creche é uma política pública que faria com que as mulheres tivessem mais tempo para participar da política, né, e se engajar nos movimentos, nos partidos políticos. São todos exemplos de medidas institucionais que a gente poderia tomar aqui no nosso país, pensando nessa maior participação política feminina.